continuando então a nossa lição de número 13, título Salvação, Condenação e Reencarnação. Nós estamos agora na questão de número 25 da lição, que está dizendo assim a pergunta: conforme Mateus 22, verso 14, muitos são chamados, porém poucos os... Aqui está falando que muitas pessoas que querem ser cristãos, que querem ir para o céu, querem ser salvo, querem mudar de vida. E essa pergunta está falando que muitos são chamados, mas diz que poucos os... Vamos ler essa passagem? Mateus 22, 14? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então a resposta diz assim, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos escolhidos? Você sabe? Porque muitas pessoas querem Deus na vida, quer a salvação. Ninguém quer ir para o inferno, não é isso? Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo fala que é filho de Deus. Então, o que você acha? Por que poucos escolhidos? Poucos respondem sim para Jesus, né, pastor? Pastora, lê para nós então aí o versículo 8 desse mesmo capítulo. Por que poucos escolhidos? Vamos ver aqui. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Você viu por que são poucos escolhidos? Chamados são muitos. Você está sendo chamado agora. Quando você ouve a palavra de Deus, você está sendo chamado. Jesus falou lá em Apocalipse: se alguém, ele que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo agora no seu coração. Ele está chamando você agora. Mas lembra, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Eu vejo que aqui poucos atendem ao convite, né? Então, lá em João 1,12 fala assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aqui a ilustração que foi dada foi a parábola das bodas, né? Em que o rei vai fazer uma festa e convida muitas pessoas para essa festa, só que essas pessoas, devido às suas desculpas, uns estavam trabalhando, outros estavam cuidando dos bois, outros estavam cuidando de outra situação, cada um teve a sua desculpa para não ir na festa. E o rei então resolveu convidar as outras pessoas. E é interessante falar que naquela época, quando alguém fazia uma festa, era dado para essa pessoa também uma veste nupcial. Então, se eu fosse o rei que fosse dar a festa, eu chamava os convidados e ainda dava roupa para ele usar durante a festa. Só que aconteceu que nessa festa um dos convidados chegou sem usar essa veste nupcial, e isso para o dono da festa era uma afronta. O que significa isso? Significa que essa veste espiritual é Cristo. Deus nos dá condições de apresentar diante dele de forma digna, porque aquele que recebe a Jesus é como se ele tivesse vestido com essas vestes nupciais apropriadas para apresentar durante a festa. Poucos são escolhidos porque poucos atendem ao convite, poucos ouvem a voz, poucos resolvem renunciar à sua vida em amor a Deus. Então essa dignidade aqui não é a dignidade no sentido de que eu sou melhor que os outros, mas é no sentido de eu aceitar o convite de Jesus e me submeter à sua palavra e buscar a sua presença. Então nesse sentido nem todos são dignos, porque nem todos deram ouvidos ao convite, nem todos valorizaram o convite que foi feito. Nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, não sei que hora você nos ouve, está sendo feito o convite para a sua vida. Se você quiser receber esse convite, Deus vai fazer morada no seu coração e a vida eterna vai estar com a sua vida. Isso aí foi uma coisa muito interessante, muito importante, que foi narrado aqui nessa passagem de Mateus, né? Que são poucos escolhidos, igual você já acabou de falar, não deram ouvido, não deram atenção, não levaram a sério. E foi uma pessoa muito importante, o rei. O rei fez, não foi uma pessoa qualquer que fez um convite, foi o rei. O rei era o comandante deles. Mas eles, eu vou falar com o meu senhor que eu vou limpar um campo, fala com o meu senhor que eu vou amassar uma junta de boi, fala com o meu senhor que eu casei, não posso. Então cada um inventou a desculpa. A desculpa hoje pode ser sua, e muitos hoje dando essa desculpa de não ler a Bíblia, não quer ir à igreja,
não dá atenção às coisas de Deus, está dando atenção nos políticos, dando atenção no seu próprio trabalho, na sua própria filosofia de vida, na sua família, quer ter uma vida estabilizada, que não faz nenhum mal, mas a Bíblia diz que é para nós colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vêm depois, mas esses aqui colocaram a preferência deles, foi o trabalho deles. Então muitos são chamados, mas o que a Bíblia diz? Que eles não eram dignos daquele chamado. Eu espero que você não seja um desses, que Deus possa te abençoar, que você seja digno do chamado que nós estamos fazendo para você agora, na palavra de Deus. Amém? Vamos lá para o próximo item aí, pastora Flávia, qual que é? Questão 27. Conforme Apocalipse 20, do 11 ao 12, onde iremos comparecer após a morte? O que você acha? Muitos falam que tem a reencarnação, outros dizem que tem o purgatório, que vai ficar purgando lá muito tempo, ou vai ficar aí zombando aí para cima e para baixo andando para poder voltar a reencarnar. Mas aqui está perguntando, onde iremos comparecer após a morte? Vamos ver essa passagem, Apocalipse 20, 11 a 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé do trono, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Então onde é que nós vamos comparecer aí, pastora Flávia? Diante do trono branco. Ainda o texto de Hebreus 9, 27 diz assim: e assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois da morte segue-se o juízo. Olha aí. Todos nós prestaremos conta diante de Deus por nossas atitudes. Então você que está aguardando reencarnação, a Bíblia não dá nenhuma vazão para isso. Uma só vez, morreram uma só vez. Morreu uma só vez, Não né? tem como morrer 2 vezes, 3 vezes. E depois segue o julgamento. E depois segue o julgamento. Morre uma só vez e já vai direto prestar conta com Deus. Ó. E eu te pergunto, como é que você vai comparecer diante desse tribunal se você não tiver Cristo como seu justificador? Quem é que pode ser livrado da mão desse juiz? Quem é que pode ser absolvido pelos próprios méritos? Quer ver? Faça uma conta simples comigo. Vamos pensar bem fácil. Imagine que nós pecamos o tempo todo, e pecamos por pensamentos, por atitudes, por ações e por omissões. Eu vou fazer uma conta bem baixa, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Imagine que eu desconsiderasse os seus pecados por palavras, por omissões e por ações. Só considerasse os pecados de pensamento. E para te ajudar, vamos fazer de conta que você tivesse apenas 3 pecados de pensamento por dia. Os psicólogos acreditam que nós temos 10 mil pensamentos por dia. Vamos imaginar que desses 10 mil, 3 sejam pecado. Então quer dizer que num dia você pecaria quantas vezes? 3 vezes. Em um mês daria 90 pecados. Em um ano daria mais ou menos 1000 pecados. Se você tem 60 anos, você teria 60 mil pecados. Agora eu pergunto, como é que você vai comparecer diante do juiz? Eu tenho 42 anos, eu teria 42 mil pecados. Isso colocando lá embaixo a quantidade de pecado. Como é que você vai ser livre desse julgamento se você tem 42 mil acusações que você é réu confesso, em que tem toda a gravação mostrando o que você fez, tem tudo ali mostrando o seu erro e a sua falha? Quem é que pode escapar, ou quem é que pode ser salvo desse julgamento se você não tiver sido justificado por Cristo? É isso aí. Hoje Jesus é advogado, conforme aqui 1 João 2,1, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje você tem um advogado, que é Jesus. Ele está aí à sua disposição, está à nossa disposição. Mas amanhã, nesse tribunal, ele será juiz, que a Bíblia diz lá em Apocalipse,
que ele vai nos julgar lá o ímpio, o incrédulo, o pecador, com vara de ferro. E diz que vai ser o grande dia. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas diz que vai ser o grande dia do Senhor, esse julgamento. Então esse grande dia pode ser 100.000 anos, pode ser 1 milhão de anos, porque é o grande dia. E você, se não tomar cuidado, você vai parar lá nesse tribunal. Olha aqui, nesse tribunal de Cristo. Lá ele não vai ser mais advogado, mas juiz. Não é isso, pastora Flávia? Sim. Vamos então no próximo item aí? Questão 28. Conforme Apocalipse 21, verso 8, e 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, relaciona o tipo de pessoa que não irá entrar no reino de Deus. Apocalipse 21:8 fala assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E lá em 1 Coríntios 6, do 9 até o 10, confirma essa mesma lista, dizendo assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Que lista negra, pastor. É uma lista enorme, né? Uma lista negra. Mas ainda bem que nós temos ainda a oportunidade, né, que nos é dada hoje, porque a porta da salvação ainda está aberta, né, pastor? Se você pegou um item desse, qualquer item desse aqui, você tem que tomar cuidado e corra ao advogado, que é Jesus. Nós te falamos lá de 1 João 2:1. Ele é o nosso advogado. Ele falou que ele não veio para o são, para o justo, mas para os doentes. Se você é um desses aqui, você está na relação dos doentes que ele veio buscar. Ele veio ajudar os doentes. Eu era um deles. Então, o que é? Ele falou que está a lista aqui, por exemplo, idolatria. Você tem mais na sua casa? Nós já falamos sobre isso na lição número 8. Se você tem mais na sua casa, de qualquer tipo, você pode até falar, eu tenho uma imagem aqui, mas eu não ligo para ela, não rezo, não faço nada. Mas só de você ter ela na sua casa já é o suficiente para o diabo tomar posse da sua vida. Ela lá na sua casa é como se fosse o ladrão que rouba uma coisa lá na casa do outro e vai vender lá para o receptador. Quando a polícia pega o ladrão ou o receptador, a pena deles é a mesma. O receptador porque comprou uma coisa sem nota, roubado. E o ladrão porque roubou. Então, se você aquela imagem não é sua, mas você permite ela na sua casa, então a pena sua de idolatria é a mesma de quem fez, de quem está rezando, de quem está praticando. O mentiroso não tem tamanho de mentira. Essas piadinhas indecentes, está tudo dentro disso aí. Então, a mentira está lá em João 8,44. Jesus falando que os mentirosos são filhos do diabo. Os mentirosos são filhos do diabo. Então, se você mente para o seu pai, mente lá para sua mãe, para os seus irmãos, para os amigos, seja lá para quem for, você mentiu. Não tem tamanho de mentira grande ou pequena. Não tem também aquela tal de mentirinha do gasto. Não existe também não. Tudo é mentira e Jesus falou que esses mentirosos são filhos do diabo. E aqui na relação que a pastora acabou de ler, de 1 Coríntios e também lá de 21:8, Apocalipse. De Apocalipse também fala sobre esse mentiroso. Então, se você estiver nessa relação, cuidado. Às vezes você nem pensa que você está mentindo. Quem não tem o Espírito de Cristo, para ele nem existe mentira. Não é isso, pastor? Certeza. E o que eu vejo aqui é que se a gente for olhar toda essa listagem de pecados, né, nós vamos perceber que
em algum deles, qualquer pessoa pode cair nesse erro e cometer. Mas por que a nossa segurança tem que estar em Cristo? Porque diz a Bíblia que Ele nos purifica de todo o pecado, Ele nos justifica de todo o pecado. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos chegar diante de Deus sem culpa, porque é Ele que pagou o preço da nossa culpa. Uma vez que nós somos gerados nele, nós somos gerados nele com a nova semente, para não mais cometer essas coisas. Agora, pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, isso aqui é inviável, é impossível, porque por mais que nós tentamos ser a pessoa mais justa que existe, nós vamos acabar caindo em alguma situação de condenação. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas na vida dele se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo tem a vida, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para a minha vida mais, porque Ele é o livramento dessa condenação toda, porque Ele pagou na cruz o preço do meu e do seu pecado e nos justificou de todo pecado. Então nós temos aí a purificação e a justificação através de Cristo para esses pecados em nossa vida. É a razão que o irmão acabou de falar, que nós necessitamos da presença da pessoa de Jesus em obediência à sua palavra, que a palavra nos garante esse perdão. Ele hoje é o nosso advogado, é isso, pastor? Amém, glória a Deus. Questão 29, conforme Apocalipse 20, verso 15, onde foram lançados os mortos que não tinham seus nomes escritos no livro da vida? Olha. Então, quem estava praticando tais atitudes e não aprove arrependimento a tempo, né, pastor? Com certeza o nome não vai estar no livro da vida pelo fato de ter rejeitado o convite de Cristo Jesus, né? Quando Jesus chamou, quando a porta estava aberta, quando o Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o pecado ele sobrecarrega o homem. Ninguém consegue conviver com o pecado o tempo todo, porque ele traz um peso na consciência, um peso na alma, um peso no corpo, na vida, no dia a dia, que traz uma sobrecarga à vida do homem. Mas Jesus veio para tirar essa carga, esse fardo pesado, né? Então, quando nós abrimos a porta e Jesus bate no nosso coração e resolvemos dizer sim para Cristo Jesus, nós podemos ser livres dessa condenação. Vira aqui então, pastor Ricardo. Apocalipse. Onde vão ser lançados esses mortos? Então os mortos, você está esperando de reencarnar um parente seu, de reencarnar, está vendo aqui? Diz que eles vão ser lançados em um lugar. Vamos ver onde é que a Bíblia fala que vai ser lançado. Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então eu queria falar aqui para você que as boas obras não têm poder de te salvar, mas também as más obras não têm poder de te condenar. O que vai fazer você ser condenado não é as suas más obras, mas é você ter rejeitado a salvação de Cristo. É você ter rejeitado a graça de Deus na sua vida. É isso que vai te condenar. Porque se você aceitar a graça de Deus na sua vida, os seus pecados vão ser perdoados, e a promessa é que aquele que Deus dá ao Filho, o Filho de maneira nenhuma lança fora, mas Ele mantém firme até aquele último dia, porque a boa obra que Ele começar na sua vida, Ele vai completá-la também. Então é isso que eu queria que você entendesse. Por isso nós temos que nos agarrar no Filho de Deus, no Cristo, no Senhor, porque é o único meio de sermos salvos. Vai ser lançado então aonde? No lago de fogo. Pastora, tem mais aí o verso Apocalipse 19, verso 20. E o 20, 10, 14. Bom, diz assim, Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aí o 10, aí Apocalipse 20, verso 10 e o 11 e 14. Diz assim o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. o 14.
E o 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Segunda morte, pastor, segunda morte. Então a primeira morte, como é que está lá em Hebreu? O homem está ordenado a morrer uma só vez. Vim depois disso o juízo. Agora aqui está falando, pastor Ricardo, sobre a segunda morte. Então tem duas mortes, a primeira física aqui e a segunda espiritual. E viram aqui onde é que foram lançados esses homens, essas pessoas, no lago de fogo, que é a segunda morte, separação total de Deus para sempre. Olha que situação. A pastora tem mais um comentário. Lembrando que o lago de fogo, né, é o último estágio, vamos dizer assim, de condenação, instância, né? Aí, né? É a última instância. O lago de fogo foi reservado para o diabo e os demônios, para o anticristo, o enganador, para a besta. Ela não foi reservado para os homens, né? Mas aqueles que se tornam filho de Deus, através de Cristo Jesus, porque Cristo é o caminho, Ele é apenas Ele é único, Ele é suficiente. Somente através de Jesus é que nós podemos alcançar o céu. É somente através de Jesus que nós podemos ser livres da ira de Deus. Então, a única forma do homem se livrar desse lago do fogo e enxofre é através de Cristo Jesus. Porque ele não foi criado para o homem, mas se o homem recusar o convite de Jesus, como nós lemos aqui em Mateus 22, aí a parte que lhe cabe, infelizmente, é essa situação do lago de fogo. E a palavra de Deus diz aqui que é séculos e séculos. A palavra de Deus não fala que vai haver outra chance. A palavra de Deus não diz que isso vai ter um fim. Pelo contrário, diz que é eternamente. Olha bem, veja bem que nós já estamos caminhando para o final, porque nós estamos vendo aí que o governo mundial está para assumir o controle do mundo, né? E a Bíblia fala que ele será o enviado do diabo, o chamado de anticristo. E aqui diz que ele também foi lançado lá no lago de fogo. Então, se você é uma pessoa que está seguindo esse sistema que está aí começando inclusive no nosso país e no mundo, cuidado, porque a Bíblia fala que são 7 anos que vocês vão ter regalia, mas depois dos 7 anos a coisa vai mudar totalmente, e aí não é nada interessante. É bom você ficar com a Bíblia, fica com Deus e com a Bíblia. O sofrimento vai chegar aqui, mas ele é rapidinho. Mas o problema é depois da morte. Aqui tudo bem, mas depois da morte é que a vida começa. Não é isso, pastor? Com certeza. Vamos então lá o item, pastora Flávia. Questão número 30. Bom, conforme 1 Coríntios 15, 21 até o 22, a morte veio por um... Bom, 1 Coríntios 15, 21 e 22... visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a resposta seria que essa morte então veio por um homem que foi Adão, né? E agora também veio por um homem, Jesus Cristo. Veio então que a ressurreição dos mortos e a vida, né? Veio a ressurreição dos mortos e dando já a vida eterna. É interessante assim dizer que Adão, ele representava toda a humanidade, porque foi o primeiro ser humano criado por Deus, né? E muitas vezes a gente tem o costume de falar assim, o que eu tenho a ver com Adão? Adão viveu tantos anos atrás, né? O que eu tenho a ver com esse Adão? Mas se não fosse Cristo, porque se Adão estava representado toda a humanidade e a humanidade caiu, porque Adão errou, todos vieram a morrer, em Cristo nós temos uma esperança, que é a esperança da vida eterna, porque a palavra de Deus diz que em Cristo seremos vivificados. Então, irmãos, graças a Deus que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos representar na cruz, porque na cruz foi feita toda a solução da questão do pecado, né? Cristo levou sobre si toda a nossa condenação, todos os nossos pecados.
E se nós não aceitarmos Jesus, nós teremos que prestar conta pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados. E quem é que poderá se salvar pela quantidade de pecado ou pelos seus pecados? Somente em Jesus nós podemos ser justificados. Por isso que o caminho é Cristo. É isso aí. Essa questão do representante é interessante, né? Às vezes você vai ver numa Copa do Mundo, por exemplo, tem um time de futebol que tem 11 jogadores, mas o time são mais de 11, são 22, 23, né? Quando os 11 ganham, os outros que estão na reserva também são campeões. Mesmo não jogando, eles também foram vencedores, porque aqueles que estavam em campo os representaram. Então Cristo é o nosso representante. Se Cristo venceu, nós seremos vencedores. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então as promessas que há para nós em Cristo, nós herdamos elas porque Ele é o nosso representante. Ele mesmo falou: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedem o que vocês quiserem. Então nele nós podemos pedir o que nós quisermos e Ele vai nos atender. Vamos então lá, pastora Flávia, qual que vai ser o 20º? Então a questão 30 ficou assim, né? A morte veio por um homem, esse homem representado por Adão, né? E também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Questão 31. Conforme 1 Coríntios 15, verso 36, Paulo chamou os que se dizem não haver ressurreição de... Como que Paulo os classificou, né? As pessoas que afirmam que não existe ressurreição. O 36 está aí? Tá? Ele fala assim, ó, vou ler o 35 também. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? E o verso 36, Paulo chamou insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Eu quero orar com você agora. Muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. Meu desejo é que eu e você um dia encontraremos lá na glória e você vai testemunhar a respeito desse estudo, se você der crédito. Bem-aventurado aqueles que dão crédito à palavra do Senhor e não escandaliza. Querido e soberano Pai, em cuja presença nos encontramos nesse momento. Obrigado por esse momento tão precioso que passamos aqui em torno da Tua palavra. Pai, vem selar essa palavra viva em nossos corações. Nos ajuda a ser cumpridores da Tua palavra, Senhor, não somente ouvinte. Nós não vemos estar vasculhando outros livros, outras fontes que não vêm do Senhor. Mas que possamos estar ligados, firmados, alicerçados na Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a viver de acordo com a Tua palavra santa. Visita essas pessoas que estão ouvindo ou vendo esse vídeo. O Senhor esteja alcançando a fé, a vida de cada um. Oh, Senhor, não deixe que essas vidas venham para partir deste mundo sem a Tua salvação. Que o Senhor fala melhor nos corações de cada um. Repreende toda enfermidade, toda cegueira espiritual, toda obra satânica que esteja escravizando esta vida. Que o Senhor esteja libertando agora, salvando, trazendo refrigério sobre cada um. Muito obrigado, Senhor. Assim eu te peço desde já e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina hoje e eternamente. Amém? Que Deus lhe abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.